Olá, bem-vindo à Astro Life dessas terças e quintas-feiras. Hoje, uma quinta-feira da manhã gelada. Deixa eu ver aqui se o pessoal me deu um retorno. Opa, estamos ouvindo aqui. Por favor, me dê um retorno se vocês estão me escutando e me vendo direitinho. O meu aqui entrou e silenciou. Bom dia, Regina. Bom dia, Vitória. Bom dia, Rafaela. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui tá 5 graus, tá gelado. Tentei não botar um casacão para não ficar modo urso de ser. Podem, por favor, me dar só o retorno se vocês estão me escutando direitinho, se vocês estão me vendo. Simplesmente amo essa moça. Obrigada, Rafaela. Bom dia, Rafaela. Agora tive meu retorno aqui. Beleza. Sejam todos bem-vindos às Astros Lives das terças e das quintas-feiras, sempre às 8h30 da manhã, falando sobre temas da astrologia, voltadas à astrologia na prática. Uma astrologia consciente que te ajuda a levar uma vida muito melhor. Olha os cabelinhos novos, gente. Os cabelinhos novos, assim, tudo arrepiado, mas tudo certo, tudo na paz. Sejam todos muito bem-vindos a esses nossos encontros, onde nós trazemos um olhar mais profundo da astrologia, não só como pílulas que enobrecem o nosso dia, mas também como esclarecem a nossa rota de vida, traz clareza sobre caminhos que a gente precisa ver e enxergar para poder conseguir ter acesso à essência de quem nós somos de verdade, tá? Weber, Michel, hoje o tempo não tá pros fracos, tá gelado aqui. De manhã, quando eu fui me movimentar, tava 8 graus, se não me engano, e agora tá 5 graus. Tá amanhã para dar temperatura negativa aqui. Jesus, Maria José, vamos embora. Buenos, quem é que assistiu a minha Astro Life de terça-feira? Alguém assistiu aqui a Astro Life de terça-feira? Viu que eu comecei a explicar para vocês o quanto que nós somos vários signos e não apenas um signo. O quanto existe muito mais coisas envolvidas quando se trata de astrologia. Teve uma pessoa que ela me escreveu dizendo: uau, eu não sabia que era tudo isso junto. E aí eu quis trazer aqui fazer uma brincadeira, mas uma brincadeira bem séria, para vocês entenderem a magnitude do que representa a astrologia e o quanto que é complexo, portanto, o ser humano. Então deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, tá? Eu vou levantar devagarzinho para virar o contrário aqui. Eita, aqui nós estamos com a mandala, né? A mandala astrológica que eu vim falando desde terça-feira com vocês, né? Aonde eu mostrei, tá gravado, para quem não conseguiu assistir, gente, tá gravado, tá? Tá lá no meu IGTV, você pode ir lá assistir tranquilamente. Deixa eu afastar aqui um pouquinho mais para pegar todos os símbolos. Ok, perfeito. Olha só. Na terça-feira eu falei sobre esses glifos, sobre as casas astrológicas, falei sobre os planetas, mas muita gente, nossa, mas eu não sabia que era tanto isso, tanta coisa tinha na astrologia. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Esse aqui é um quebra-cabeça criado por mim, que vai ter um livro do impacto astrológico, logo que vai ter, as pessoas vão ter acesso a esse quebra-cabeça. Mas o que eu quero que vocês vejam, até caiu uma pecinha. Tá vendo esse monte de pecinha aqui? Esse monte de pecinhas? Essas pecinhas todas são todas as partes de um mapa astrológico. Então nós temos a parte dos signos, nós temos as partes das casas astrológicas. Olha só, vamos separar, se vocês terem uma noção. Por que o ser humano é tão complexo, tá? Porque ele tem tudo isso dentro dele. Então, ó, nós temos as casas astrológicas, nós temos os signos, que eu tô aqui separando para vocês, porque muitas vezes as pessoas acham que a astrologia, ela é apenas um signo, o signo que ela nasceu. E não, muito pelo contrário, a pessoa tem todos os signos dentro dela. Então, eu tô separando aqui para vocês verem esse quebra-cabeça. Deixa eu botar aqui mais pro ladinho para vocês verem esse quebra-cabeça. Então, ó, nós estamos aqui separando as pecinhas e isso tudo tá dentro de você. Tudo isso aqui tá dentro de você. Aí aqui nós estamos com o quê? Nós estamos com os planetas. Nós estamos com os planetas, estamos com a astrologia kármica. Ó, o planeta de... Ui, não dá para enxergar. De Netuno, de Urano, desculpa.
Isso aqui, deixa eu ver aqui, isso aqui já pertence a outra coisa que eu vou explicar. Aqui nós temos, ó, deixa eu ver. Assim, acho que dá para enxergar. O Sol, que é uma bolinha com um pontinho dentro. Aí nós temos o famoso Saturno, que eu falei ontem, né? Esse é o Saturno. Então, enfim, aqui tem todos esses planetas. Aqui tá Marte, Netuno, a Lua. Aí nós temos aqui Mercúrio. Esse é o famoso Mercúrio que muita gente, quando sabe, vem entre o Mercúrio retrógrado, né, que dá toda aquela confusão na comunicação. Júpiter, Plutão. E aqui tá a astrologia, que é a astrologia kármica, que é a astrologia que fala da Lilith, que tudo isso eu vou falar para vocês, os nodos lunares, a roda da fortuna, tá tudo aqui. Então o que eu quero que vocês entendam, que quando a gente começa a olhar a astrologia, isso sem falar o meio, e aqui tá faltando tá sentindo falta de Vênus. E quando a gente está faltando, quando a gente falta o centro, que são os aspectos astrológicos. Então, quando a gente começa a olhar um mapa astral, a gente, primeira coisa, precisa entender que nós somos compostos de todas essas partes, ó. Então, o Áries, deixa eu achar onde é que tá agora, vou espalhar aqui. Deixa eu espalhar as minhas pecinhas, o Áries, o Touro, cadê Gêmeos? Gêmeos, tá aqui. Gêmeos, depois nós temos o Câncer. Olha só, o Câncer, isso está tudo dentro de nós, nós fazemos parte desse todo. Depois do Câncer nós temos o Leão. Opa! Eita, que a pessoa já começa a derrubar, quem faz ao vivo é assim mesmo, gente. Leão. Depois de Leão nós temos o Virgem, que tá aqui. Tô rodando a mesinha que eu montei aqui para vocês. Depois de Virgem nós temos Libra. Ó, tudo isso tá dentro de vocês. Depois de Libra nós temos Escorpião. Depois de Escorpião nós temos Sagitário. Ui, quase caiu. Sagitário. Depois de Sagitário nós temos Capricórnio. Depois de Capricórnio nós temos Aquário. Depois de Aquário nós temos Peixes. Isso aqui representa o céu, dividido em 12 partes iguais. Por isso que tem aquela confusão da astronomia com a astrologia, que teria o 13º signo. Não, o céu pela astrologia, ela é dividida pelo espaço no céu de 12 partes iguais, e cada uma dessas partes tem 30 graus, ó, por isso que aqui tá separadinho, se você for olhar, olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ver se dá pra ver, deixa eu vir lá pro outro lado, eu tô rondando aqui, vocês estão, pena que vocês não estão vendo eu aqui do outro lado, ó, tá vendo aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta pra mostrar que é mais fácil. Tá vendo? Olha aqui, ó, tem 30 graus para cada um. Então, aqui são os chamados decanatos que as pessoas falam. E cada um desses risquinhos aqui é 1 grau. E quanto mais perto do início ou mais perto do fim, mais próximo do próximo signo tá, ou do anterior. E por isso que a pessoa também tem, sim, o reflexo de outros signos. Então, aqui a gente tem, eu quero mostrar para vocês, isso aqui é uma parte do todo. Todos nós recebemos a influência, mas nós nascemos em um signo principal, que esse signo tem muito a dizer sobre nós. Eu quero falar muito hoje sobre o nosso lado luz e sombra dos signos com vocês. Mas como uma pessoa me pediu, eu estou trazendo para vocês aqui. E aí, se não bastasse, nós temos dentro as casas astrológicas. Então, deixa eu botar aqui as casas astrológicas. Casa 1, casa 2, cadê a casa 3? Casa 3, casa 4, ó, cada uma dessas casas, vocês veem que ela não se encaixa com com os desenhos dos símbolos dos signos que estão ao redor, que é uma das coisas que as pessoas mais cometem erros. Casa 4, aí a casa 5, aí nós temos a casa 6, aí nós temos a casa 7, aí nós temos a casa, cadê? 8, aí nós temos a casa 9, aí nós temos a casa 10, aí nós temos a casa 11, eu acho que eu fiz virado aqui, deixa um pouquinho, que eu acho que eu troquei aqui o 6 pelo 9, isso, deixa eu montar, ó. Então isso aqui é legal vocês verem que isso aqui tudo é vocês na astrologia, isso aqui é você, por isso que tinha uma confusão tão grande, tem uma metamorfose ambulante, como dizem, e a casa 12, tá? As casas 12. Então aqui vamos fechar agora. Isso aqui, gente, são o que? Os signos que nós somos, e nós somos também
as casas astrológicas, porque cada uma dessas casas rege uma área, um setor da nossa vida. Se não bastasse, a gente ainda tem os planetas, que nem esse aqui no caso, Plutão, que vai sendo colocado dentro das casas astrológicas, aonde você vai entendendo. Aí digamos que, por exemplo, os planetas estejam tudo mais do lado esquerdo do mapa, a gente percebe que essa pessoa aqui, ela é muito mais focada para o seu próprio eu. Ela é uma pessoa que ela é mais introvertida, ela é focada em si. Às vezes a gente vê uma pessoa que tem todos os planetas do lado direito do mapa dela, tá? Aí a gente já vê uma pessoa que é o oposto, uma pessoa que é totalmente voltado para o outro, uma pessoa voltada para as demais pessoas para querer ajudar, tá sempre se focando e querendo contribuir com as demais pessoas. Mas e Aline, se pode ser mais para cima e mais para baixo? Pode. O que isso significa? Significa que uma pessoa que tem os planetas acima da metade do mapa, porque aqui cortando, existe uma linha cortando, que é a linha do ascendente, que quando você respirou pela primeira vez, estava ascendendo no céu um signo, e quando você tem os planetas acima, seria a linha do horizonte. Então, ser uma pessoa mais do dia, mais rueira, mais de estar com as outras pessoas. E aqui, se for o contrário, os planetas estando mais para baixo dessa linha do horizonte, representada também pela linha do ascendente, nós também temos uma pessoa que é uma pessoa mais caseira, que gosta de ficar mais em casa, que é mais de curtir a vida, nesse sentido de dentro de casa mesmo, mais família, é mais voltada para dentro das coisas mais domésticas, no sentido assim, de ficar mais por casa e curtir mais as coisas assim. Então isso aqui são coisas muito especiais que eu tô só mostrando para vocês. Mas além disso, nós temos esses 4 pontos que são, sim, tá faltando aqui a roda da fortuna. Não, roda da fortuna aqui, no lar Lilith, tá falando Quiron. Quiron está faltando aqui. Tá faltando Quiron aqui, ainda tá faltando uma pecinha, de repente caiu no chão aqui, eu não vi, tá? Mas só para vocês terem... Opa, tá aqui dentro, sabia? Esse é Quiron, ó. Este é Quiron que tava faltando, ó. Então, esses símbolos todos, eles representam você. Você é isso. E se não bastasse, no centro disso tudo, existem várias linhas que conectam os planetas entre si, formando ângulos que são chamados de aspectos dentro da astrologia. Então, isso aqui tudo é você. Tudo isso é você. Se você parar para pensar, são 12 signos, 12 casas, 10 planetas, mais 4 aspectos astrológicos. Tudo isso é você, tudo isso é você, gente. E nós vamos começar a entender isso na prática, porque esse é um conhecimento que ele foi por muito tempo, ele foi ocultado, não foi trazido para vocês, para as pessoas, e ele acabou deixando apenas o conhecimento disso aqui, tudo do que representa a verdadeira astrologia, restringido a apenas o quê? Os signos astrológicos. Alan Lee procurou, em pleno início do século XX, popularizar a astrologia, porque a astrologia ela era muito dos reis, muito das elites, e para que a grande massa pudesse ter acesso a essa informação, ele é que trouxe a pergunta: qual é seu signo? E muitos anos depois, a gente vê uma massificação da astrologia, associando a astrologia, tendo tudo isso daqui, muito mais, tá? Tô falando isso aqui só do mapa astral, isso aqui muito mais, linkando apenas com o seu signo e restringindo apenas ao seu signo. Então, isso que eu quero que vocês comecem a entender, que a astrologia, em termos só de interpretação de você com você mesmo, é só o mapa astral, é só isso tudo. Tudo isso, gente. Tudo isso é você. Tudo isso. Você tem os 12 signos, porque eles pertencem às 12 casas astrológicas. Aí nós temos os 10 planetas espalhados nas casas astrológicas, trabalhando naquela área, naquele tema, com as características daquele signo. Se não bastasse, ainda existem todos os apontamentos kármicos que falam dos teus acordos, do que você traçou para essa vida. Então isso é muito bacana que você entenda, para que você possa começar a desmistificar. Porque esses dados, eles todos vêm da onde?
eles vêm da data de nascimento, do horário que você nasceu e da cidade. Então é feito todo um cálculo, latitude, longitude. No início isso era feito à mão, esse cálculo. Eu digo para vocês que quando eu aprendi a astrologia, bilhões de anos atrás, eu aprendi a fazer os cálculos e dava mais de uma página de cálculo, tá? Graças a Deus a tecnologia veio e facilitou a nossa vida para a gente poder conseguir, sim, ter a mais agilidade na hora de apresentar esse mapa para as pessoas entenderem também. Mas Aline, então eu queria só trazer essa abertura para vocês aqui para mostrar o tamanho da magnitude. Quando se fala de um mapa astral, quando se fala de você, de se olhar pela astrologia, todo ponto de partida é esse. Esse é o ponto de partida, o teu mapa astral, que compõe tudo isso daqui, tá, gente? Tudo isso daqui tá dentro de você. Então, como você age, como você gasta, investe, como você se comunica, irmãos, família, filhos, namorar, hobbies, saúde, colega de trabalho, casamento. Aqui nós temos a sexualidade, dinheiro que vem dos outros, como enfrentamos obstáculos. Aqui nós temos os grandes estudos, como nós lidamos com a busca pela espiritualidade, ou também como a gente gosta de viajar, não gosta de viajar, trabalho, profissão, amizades, nosso inconsciente, a reforma íntima, a evolução, enfim, tudo isso está aqui dentro. Então, quando você consegue perceber isso, você nota que cada uma dessas casas está num signo, portanto, você é um signo só? Não. Você é todos os signos juntos, reunidos dentro de você. E isso é importante que você entenda. E uma das coisas que eu gosto muito de falar é a respeito de que as pessoas, quando elas nascem, vou juntar aqui para poder partir para o próximo exemplo do que eu quero trabalhar para vocês. Quando as pessoas elas nascem num determinado signo, isso não é à toa. Existe um propósito oculto por ter nascido por trás daquele signo. E por isso que nós vamos começar hoje a falar sobre por que será que você nasceu neste signo e os eixos de compensação que existem ali ocultos que fazem você ter que aprender coisas com um signo que está oposto do outro lado do mapa astral. Ah, meu Deus do céu, como assim, Aline? Para tudo. Espera aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Todo lado, toda pessoa tem um lado luz e tem um lado sombra, ok? Aqui está o Sol, então a gente vai olhar hoje a respeito do Sol. Esse é o glifo que representa o Sol, que é uma bolinha com um pontinho. Então, quando nós analisamos o mapa de uma pessoa, uma das coisas que toda vez que eu vou analisar sempre é o quê? Qual é o signo que ela nasceu, tá? O signo que ela nasceu fala muita coisa a respeito do que ela combinou fazer antes de nascer. E dentro do mapa, isso aqui é para ser um esquema celeste, tá? Então, se nós temos sempre Áries do lado de cá, do outro lado sempre vai estar bem direitinho, perpendicular aqui, Libra. Se de um lado sempre vai estar Touro, sempre do outro lado vai estar Escorpião. Se de um lado está sempre Gêmeos, sempre do outro lado vai estar quem? Sagitário. Se de um lado nós temos Câncer, sempre do outro lado nós vamos ter Capricórnio. Se de um lado nós temos Leão, sempre do outro lado nós vamos ter Aquário. Se de um lado está Virgem, sempre do outro lado a gente vai estar com o signo de Peixes. Então nós temos isso aqui dentro da astrologia, alguns astrólogos chamam isso lado luz e lado sombra, outros chamam de eixos de complementação, outros de aprendizados ocultos, enfim, o que você precisa entender que vai te ajudar a olhar para você mesmo de uma forma muito especial. Toda vez que você nascer em um desses signos, você vai ter do outro lado um outro signo que vai trazer características muito antagônicas aparentemente, mas que na verdade são complementares. Que nem no caso aqui do signo de Áries. O signo de Áries é um signo que é o primeiro signo do zodíaco. É o signo que ele é o pioneiro, é o signo que começa as coisas, que não tem paciência, que tá focado no quê? No seu eu. E quando ele tem isso acontecendo na vida dele, a pessoa nasceu nesse signo, ela veio aprender a equilibrar isso. E olha quem está do outro lado justamente, quem? A balança.
Libra. Libra que é focado 100% no outro, se preocupa com o outro, quer que o outro esteja bem, não gosta de ficar sozinho, gosta de estar dentro de uma relação. Então, quando você nasce no signo de Áries, existe um eixo complementar, o lado sombra ou o lado que eu não gosto de dizer muito lado sombra, tá? Mas eu gosto mais de dizer um lado complementar, porque ele complementa e ambos ficam equilibrados. Porque o certo não é nem você ser 100% o eu e nem 100% o outro. Não conseguir ficar sozinho porque precisa de alguém consigo, mas também não conseguir ficar somente sozinho mandando todo mundo as favas. Entenderam? Então existe aqui esses eixos de complementariedade que são muito bacanas a gente entender. Esses eixos aqui explicam muita coisa sobre nós. Então as pessoas normalmente que têm que nasceram no signo de Áries, além delas aprenderem a ser pioneiras, elas precisam aprender a ser pioneiras também prestando atenção no outro. Olhando para o outro com atenção, com carinho, para poder também ser pioneiras e puxar à frente representando elas. E o inverso também, quando você tem aqui uma pessoa que é nascida no signo de Libra, você não pode focar sua felicidade apenas nos outros, mas você precisa também olhar para quem? Para o teu eu, para você mesma. Então são aprendizados de um eixo de complementação um com o outro. Não é demais isso, gente? Então quem é do signo de Áries? Quem é do signo de Libra? Quem tá aí que é desse signo? Coloca pra mim aqui, eu quero saber. Faz sentido pra você isso que eu tô falando aqui? Faz sentido? Se fizer sentido, coloca pra mim aqui embaixo. E principalmente, se você tem alguma amiga, algum amigo que é dos signos, que nem a gente tá falando aqui de todos, clica no aviãozinho aqui embaixo e compartilha. Chama as pessoas pra virem pra cá, ok? E é claro que se você ainda não me segue aqui no meu canal do Instagram, tá esperando o quê, hein, gente? Bora lá! Vamos lá, exatamente, faz sentido, Dionei? É isso aí, nossa, né, Camila? Então é muito importante, a gente vai chegar, que nem a Mari botou, fala de escorpião, vou chegar em todo mundo na luz dos que faz sentido, então bora lá. Então agora vamos olhar pra cá, ó, nós estamos com um eixo olhando esses dois signos aqui, touro e escorpião. Quem é de touro, quem é de escorpião, escreve pra mim aqui qual é seu signo, coloca pra mim aqui, ó, eu vou falar de todo mundo, viu, Amanda, inclusive de Sagitário. Sagitário é o próximo eixo. Vamos lá, nossa, olha quem tá chegando aqui e tá querendo participar da live. Oi, filha! Vamos participar da live? Fofolete da sua mamãe. Então vamos lá. Então eu quero dizer pra vocês o seguinte. Quando se trata de olhar o signo de touro, nós temos aqui um eixo muito forte de se apegar e outro de entender que a vida é transitória. Que aqui não existe nada que não seja cíclico. Então aqui existe uma pessoa que aprende através de situações de altos e baixos a entender que a vida tem início, meio e fim e que aqui está apegado muitas vezes à matéria, preocupada mais em ter, em acumular, tanto que o touro representa o segundo signo do zodíaco, segunda casa astrológica, os bens materiais, representa as finanças, os valores, e aqui está a segurança. Então nós temos dois signos aqui onde existe um lado muito teimoso e um lado que quando tem que mudar faz com que essa mudança aconteça de uma maneira muito impactante, nem sempre leve, pela intensidade que está aqui. Então nós temos um signo que aqui prioriza muito forte a questão do amor. Por quê? Porque ele é regido por Vênus, a deusa do amor, e aqui por Plutão, o deus da morte. Então muitas pessoas do signo de Touro passam por situações de altos e baixos porque por trás delas existe o escorpião. Muitas pessoas de escorpião são teimosas porque por trás delas existe um taurino. Muitas pessoas de escorpião estão preocupadas também com a questão financeira. Aqui a questão financeira do seu eu, de você batalhar pelas suas conquistas. Aqui você recebe dos outros. Então existe uma necessidade de equilíbrio entre aquilo que você faz para você e aquilo que você doa e recebe do outro. Em relação à vida, a transitoriedade, aceitar essas mudanças cíclicas de tempos em tempos,
confiar na mudança, porque aqui tem dificuldade de mudar. Então a gente começa a entender uma missão oculta por trás de você ter nascido ou sobre touro ou sobre o signo de escorpião, que é preciso transformar e se soltar para seguir em frente. Então nós temos esse eixo de complementariedade aqui. Faz sentido para você que é do signo de touro e do signo de escorpião que eu estou falando? Faz sentido? Minha mãe é touro e é assim mesmo como você está falando, Marta. Bora lá? Então é isso daí. Vamos agora para o eixo de gêmeos com Sagitário. Sim, porque se gêmeos está de um lado, sempre do outro lado vai estar quem? Sagitário. Deixa eu ver se aqui tá dando reflexo, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer... Ah, vai ficar melhor. Pera aí. Deixa eu melhorar pra vocês uma coisa aqui. Deixa eu fazer assim. Ver se melhorou. Dá pra ser um pouquinho mais alto. Vou botar um pouquinho mais alto. Ver se ficou melhor. Ah, ficou melhor. Então, nós vamos falar sobre gêmeos e Sagitário. É um eixo muito forte de comunicação. Uma comunicação nível micro para nível macro, um estudo de coisas mais pequenas, de várias coisas ao mesmo tempo e com profundidade, que ama estudos acadêmicos profundos como faculdade, cursos mais longos como psicoterapia reencarnacionista ou curso de astrologia, por exemplo. Então, o que nós temos aqui? Um signo que é versátil, que está ligado à comunicação, irmãos, que gosta de trabalhar com a questão de estar no meio de pessoas. Esse é um eixo que precisa de estar em movimento e no meio de pessoas. Então, quando a gente está falando do signo de Gêmeos, ele que veio aprender a falar e traz por trás dele justamente o planeta da comunicação, que é Mercúrio, parece que é fácil para um geminiano falar, mas não é bem assim, porque o geminiano, a mente dele é tão rápida, como se fosse a internet. Então, essa mente tão rápida dele, como se fosse a internet, faz com que ele capte muita coisa ao redor e na hora de sair da mente para a boca, ele se perde, porque como a cabeça dele é muito rápida, ele emenda a primeira ideia com a segunda ideia. E o que é de mais diferente aqui, que aqui já tem um olhar mais focado e apaixonante quando se vê um sagitariano falando de algo que ele ama. Então esse eixo da comunicação, que começa pequeno, micro, vai para o macro, para o mundo, ele acontece. Por isso que todo o sagitariano precisa organizar a sua mente para poder ser objetivo, e todo o geminiano tem por trás um pedido para se aprofundar naquilo que está sendo dito para colocar adiante. Aqui nós temos um grande líder, um líder espiritual, um líder que vê o lado bom das pessoas, que é estudioso, que ama viajar. Aqui também ama viajar. Aqui são as pequenas viagens, os pequenos estudos. Aqui são as grandes viagens, os grandes estudos. Então existe aqui uma complementariedade onde um precisa aprofundar coisas que são importantes e o outro precisa aprender a ser flexível diante daquilo que a vida está trazendo para ir adiante. Porque aqui, quando tem uma base filosófica que mantém a vida dele, nutre a vida dele, sendo ruída, digamos assim, aquilo que ele acredita não funciona mais, ele entra em pânico. E aí ele fica sem chão. Então ele precisa ser flexível para poder buscar outra base para ir adiante. Então um eixo dando por conta aqui também. Claro que isso aqui são pitadinhas, tá, gente? Porque existe muito mais. E aí, faz sentido, sagitariano e geminiano? Coloca para mim aqui se fez sentido, ó. Vamos para o signo de Câncer e o Capricórnio, esse eixo de complementariedade, que é um eixo muito forte dentro da astrologia, ok? Muito se explica sobre minha grande paixão, que é de Gêmeos, hein? Bora, Arislene. Bom dia, sou capricorniano, Jacileide. Explicou demais, Suelen? Show de bola. Então vamos lá. Nós estamos entrando agora num eixo de complementariedade de Câncer e Capricórnio. Por trás de um Câncer sempre tem um Capricórnio. Por trás de um Capricórnio sempre tem um Câncer. E aqui tem um dos maiores dilemas marcados na vida de uma pessoa, que é, de cara, o equilíbrio da vida pessoal, que tem o Câncer aqui, com a vida pública, profissão, carreira, que é o Capricórnio. Aqui é extremamente emocional. Aqui é mais pé no chão, é mais frio, objetivo. O que norteia aqui são as emoções, o que norteia aqui são as razões. O ideal é que não esteja nenhum nem o outro preponderando, e sim o equilíbrio
de ambos. Quando ambos estão equilibrados, você tem uma pessoa com uma balança da mente, da razão e a emoção equilibrada. Porque uma das coisas que a gente mais escuta as pessoas falarem é dessa briga entre a razão e a emoção. E isso é uma briga de um aprendizado muito forte conectado ao eixo de complementaridade do signo de Câncer e de Capricórnio. E que quando a gente olha as casas astrológicas, a gente vê o caminho de um trabalho das pessoas. É o caminho da vida pessoal, onde ela vai se afirmando, ela vai buscando a profissão dela, ela vai rumando aos assuntos que são da casa 10, que é onde está Capricórnio, o dono da casa. Então aqui é muito legal a gente ver o signo que está aqui na casa 4, que seria muita explicação de como a gente lida com a nossa família, com a privacidade do nosso lar, os nossos pais, até a gente chegar aqui na casa 10 e ver como é que a gente lida com a vida pública, com o trabalho. Então é importante a gente começar a observar isso daqui. Para vocês terem uma noção, o meu mapa, eu tenho na casa 4 Leão. Leão faz sentido para mim, portanto, ter dentro da minha casa um leonino. Com quem eu sou casada? Com um leonino. Olha que interessante como as coisas vão se encaixando uma na outra. Então, se eu tenho leão de um lado, que depois vocês vão ver que esse eixo de complementariedade, leão e capricórnio, automaticamente tem o aquário do outro lado. O aquário do outro lado é regido por quem? Urano, o regente da astrologia. Portanto, o meu trabalho saiu de uma visão bem hierárquica, que depois eu vou explicar, que vê ordens, observa isso, e vai para o mais autônomo, mais livre, que é o do aquário, regido pelo Urano, regente da astrologia. Esse, portanto, é um dos motivos que me faz trabalhar com a astrologia. Olha que louco isso! Então é muito importante que você aqui quem tem aqui Câncer, tem que entender que a vida não é só a vida pessoal ou as emoções, que tem o outro lado também. E quem é Capricórnio não pode só ficar olhando para a vida do trabalho e esquecer da sua vida pessoal, esquecer do seu eu, dos seus momentos de lazer. Compreenderam? Então isso é importante, é um eixo de aprendizado. Então se você já nasceu num desses dois signos, um dos aprendizados escancarados aqui se trata disso. Entenderam? E vamos para o próximo eixo. Aí sim, o de Leão e Aquário, que eu já meio que comecei a falar para vocês, dando o exemplo de questão de casas de trabalho, quando a gente está na vida pessoal e profissional. Quando a gente tem o signo de Leão, automaticamente do outro lado, por trás de nós, sempre vai ter Aquário. Quem nasceu sob o signo de Aquário, sempre atrás deles vai ter um leonino. É muito engraçado, porque aqui é um foco no seu eu, nos seus prazeres, nos seus hobbies, nos filhos, nos prazeres, inclusive, digamos, carnais também, digamos assim, o que seria o ficar hoje com as pessoas. E aqui nós temos um signo que é centrado no outro, que é nas amizades, que é justamente nas esperanças, nos novos projetos que possam contribuir para a sociedade em si. Aqui ele está preso à hierarquia, algumas ideias que ele não consegue se desvencilhar e ele segue. Ele é o rei da selva, então ele quer que todo mundo siga ele. Da mesma forma, o oposto, Aquário, para ele ama a liberdade. A liberdade faz com que ele perceba que ele não é de um lugar, ele não pertence a um lugar, ele não tem raízes, ele é do mundo. Por isso que muitas vezes ele é associado ao mochileiro do zodíaco, porque ele vai para o mundo. Tanto que ele é elemento ar, e eu vou falar mais pra frente só sobre os elementos, de repente já falo isso na próxima, que vocês vão perceber assustadoramente como os elementos definem também o jeito de você ser e agir. Isso é muito legal. Então, quando você olha aqui e entende que o Aquário precisa aprender a ter mais regras na vida dele e o leonino ter flexibilidade com essas regras, não pensar só nele, pensar na humanidade, não pensar só na humanidade, mas também pensar um pouco nele, porque aqui nós temos o astro-rei, que tem o sistema solar girando ao redor dele. Aqui nós temos Urano, o planeta dos questionamentos, a era de Aquário. Então esses eixos aqui do eu e o nós, o eu e o mundo, tá em pauta, onde você precisa assumir a liderança. Aqui muitas vezes não quer assumir liderança e aqui incomoda então o aquariano. O aquariano assume uma liderança sem respeitar as individualidades de cada um, que é o que o aquário pede oculto aqui por trás. Então isso é muito bacana quando você começa a entender isso, porque você começa a olhar para a tua vida. E eu quero que se você está escutando todos esses eixos, olhe para a sua vida e identifique esses aprendizados.
É ou não é importante você conhecer isso? Quem está se identificando aqui e passando literalmente um filmezinho na cabeça, justamente por estar virando isso daí tudo, ok? Ó, pensei que os sagitarianos eram os mochileiros do mundo, Fábio. Os sagitarianos são os estrangeiros do zodíaco. O mochileiro é aquário. Sagitário e aquário é páreo duro, em termos de qual dos dois ama mais a liberdade, tá? É páreo duro. Aqui é o estrangeiro do zodíaco, tanto que quem tem Sagitário na casa 7 tende a se casar com uma pessoa que tenha pelo menos um sangue estrangeiro. Sangue de origem alemã, italiana, espanhol, enfim. E aqui é o mochileiro do zodíaco porque ele entende que o mundo é a casa dele. Então ele só precisa de uma mochila para visitar a casa dele no mundo inteiro, tá? Então isso é muito importante. Então eu quero que vocês entendam isso daqui. E vamos para o último eixo, o eixo do Virgem e Peixes. Se você nasceu sob o signo de Virgem, por trás de você existe aprendizados que vêm do signo de Peixes. Se você nasceu no signo de Peixes, entenda que por trás de você tem o signo de Virgem trazendo sim aprendizados para você aqui. E isso é muito importante que você entenda. Quando a gente está falando de signo de Virgem, nós estamos falando do elemento terra, de uma pessoa extremamente observadora, que vê as partes, que é mental. Nós estamos do outro lado vendo Peixes, um signo extremamente sensível, emocional, do elemento água, que não vê as partes, e sim vê o todo, compreende a partir do todo. Tanto que aqui consegue tomar decisões, parando e analisando as partes. Aqui só consegue tomar decisões quando se afasta da situação e olha de fora para poder tomar a decisão. Então se afasta para depois olhar e aí volta para tomar a decisão. Aqui nós temos a espiritualidade, o nosso inconsciente, a busca por aquilo que nós fomos e o quanto que nós aprendemos lá atrás para trazer como um eco para hoje. Aqui nós temos aquele que busca ser útil ao grande Criador, ajudando as pessoas, ajudando elas a encontrar soluções. Então vocês começam a compreender como que uma coisa está conectada à outra, que não é somente vendo as partes, não é somente vendo os todos, que é preciso unir ambas as partes, que não é só ser pontual, objetivo, perfeccionista, detalhista, é você enxergar o propósito por trás disso tudo. Porque quando você vai muito para o pequeno, para o micro, que é ver as partes, você deixa de ver o todo e perde a conexão com a fonte, que mostra aonde que as coisas se encaixam, buscando um aprendizado para essa pessoa. Aqui nós temos uma sensibilidade muito grande, que tem que tomar muito cuidado, para que busca um cardume, aqui quer agir mais sozinho, observador, quando a pessoa está precisando de ajuda, ele é o primeiro a oferecer. Então nós temos esses eixos aqui mostrando aprendizados muito importantes que são necessários você entender. Então quando você olha para esse grande esquema celeste, onde você vê os signos um ao lado do outro, aparentemente eles aparecem como se fossem literalmente algo ruim. Mas não, na verdade se trata de algo bom. Então deixa eu agora voltar para mim aqui para fazer o fechamento. Então olha só, quando se fala desses signos, quando a gente fala sobre a questão do eixo de complementariedade, alguns chamam de luz, alguns chamam de sombra, não importa, o que importa é que você entenda que você tem essas pessoas, esses signos por trás de você, tanto que você é capaz de atrair algumas pessoas desses signos para perto de si. Por quê? Para aflorar esses aprendizados. E é assim que a gente começa a entender o imã que está dentro de nós para atrair essas pessoas para perto de nós, para aflorar esses nossos aprendizados, compreenderam? Imagina agora isso tudo por temas acontecendo na vida, que é aquilo que a gente vê realmente dentro de um mapa astrológico. Eu vi que algumas pessoas me perguntaram aqui, como é que você faz um mapa astral e tudo faço? Tá lá na minha bio, lá na minha bio tem todas as informações para você ter acesso. É só chegar lá ou botar aqui no inbox a pergunta que eu respondo para vocês, tá bom? Gente, olha só, todas as terças e todas as quintas-feiras nós vamos ter Astro Lives aqui. Agora eu pergunto para vocês, como será que funciona a questão do olhar da astrologia para crianças? Como será que funciona o olhar da astrologia pelo olhar da saúde? Dá para ver tudo isso? Dá. Cada signo rege uma parte do corpo e por causa disso a gente começa sim a ficar mais
frágil, suscetível a ter dor, que nem taurinos tem muito mais suscetibilidade a ter dor de gargantas, na cervical, tensão aqui a região, do que os outros. Entenderam? Então, canceriano, seios, estômago, então são coisas que a gente realmente precisa começar a prestar atenção, tá? Então, quais horários, Ingrid? Sempre a partir das 8h30 da manhã, terças e quintas-feiras estarei aqui falando sobre astrologia. Inclusive, qual é a grande sacada que você tirou hoje de tudo que eu falei para vocês aqui? Qual é o grande aprendizado? Compartilha comigo. Eu vou deixar salva essa Astro Life, porque é a vida pelo olhar da astrologia. Então não é live, é life, Astro Life. Então é o olhar da astrologia que ilumina as sombras que estão na tua vida para você encontrar o seu caminho. E essa é a minha proposta de te ajudar aqui. Porque uma pessoa que consegue compreender a magnitude do que representa a verdadeira astrologia, consegue sim encontrar as suas respostas, os seus caminhos, ter clareza para perceber aonde que está o teu caminho de riqueza, que nem hoje à noite no meu canal do meu YouTube eu vou fazer uma aula falando justamente sobre os 4 pilares do dinheiro que você precisa ativar para conquistar riqueza, e vou falar sobre os signos milionários também hoje à noite. Então a partir das 20h15 estarei lá para quem quiser falar sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos, quem chegou aqui pela primeira vez para estar olhando aqui, é isso aí mesmo. A astrologia é um GPS que orienta você na sua vida para que você possa ser uma pessoa incrível. Tudo aquilo que você nasceu. E quando eu falo tudo aquilo que você nasceu, eu tô falando de você ser próspero, de você ter saúde, de você ter um relacionamento incrível, de você ter uma família maravilhosa que te ajuda a despertar e ir muito mais além. Então agora é contigo. Fica contigo aqui a dica para você, se você quer se aprofundar, fazer o seu mapa, tá lá na minha bio o link. Mas se você quiser entender um pouco mais sobre o olhar também da astrologia, dos 4 pilares do dinheiro, hoje à noite no meu canal do YouTube eu falo sobre isso. Vou deixar uma caixinha aberta agora, logo em seguida nos meus stories, sobre quais os temas que você gostaria de falar, de entender um pouco mais sobre a astrologia. Mas semana que vem eu vou começar já de cara a falar sobre saúde dos signos. Meu Deus do céu! E também vou dar contramedidas no sentido de o que você pode fazer para equilibrar a saúde do seu signo, se seguidamente você anda adoecendo naquela parte do corpo, é sinal que você não está vivendo o teu propósito aqui, está se distanciando dele. E também vou falar sobre astrologia infantil. Porque o olhar da astrologia infantil é completamente diferente de um olhar de um mapa astral de adulto. Sim, porque o olhar de um mapa astral de uma criança é um olhar educativo. Eu brinco sempre que o mapa astral infantil é um manual de orientação de todo pai, de toda dinda ou professor, que foi que o meu caso. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu dava ainda aula na época na escola, eu tinha alguns alunos que eu não conseguia achar um jeito de me entender melhor com eles, a gente acabava meio que se estranhando, e a astrologia foi uma verdadeira aliada para poder trazer eles para o meu lado e a gente firmar amizades muito bacanas que duram até hoje. Então, realmente, a astrologia dentro das profissões são muito geniais. E hoje à noite, Mapa da Riqueza vai ser colocado para vocês, porque vou ativar os 4 pilares do dinheiro e mostrar como que um mapa ele pode ser justamente o mapa mesmo que mostra um caminho para ser trilhado por você de forma individual, porque é baseado nos teus dados, para você conquistar a sua riqueza, tá bom? Encontro vocês hoje à noite no nossa aula lá no YouTube, mas nas Astros Lives até quinta-feira que vem. Beijo enorme no coração de vocês, nos vemos lá. Tchau, tchau!